Boa noite, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso grande Deus e Salvador Jesus esteja sobre todos. Estamos aqui com mais um vídeo especial. Foi o meu primeiro diálogo, meu primeiro debate, que ao longo da carreira, com o amado professor Leonardo, um professor muitíssimo educado, uma postura muitíssimo cristã, um servo de Deus verdadeiramente. E para quem quiser assistir esse debate, diálogo na íntegra, sem cortes e sem nada, eu convido os irmãos a irem ao canal Diálogo Aberto do irmão Jardel, que é um servo de Deus, tem feito um trabalho brilhante na internet, promovendo e levando conhecimento a todos, com diálogos saudáveis e super acadêmicos. Peço aos irmãos que puderem, se inscrevam no canal do Jardel, Diálogo Aberto, e lá você encontrará esse vídeo na íntegra. Fique com o vídeo e que a paz do nosso Deus Salvador esteja sobre todos. Então eu tenho aqui a honra de apresentar pela primeira... Os dois são hoje estreantes aqui no canal. Os dois são estreantes. Deixa eu me localizar aqui. Vou começar então com o mais velho. Nós já estávamos num bate-papo no privado ali. Estava muito bom. Podemos perceber a presença do Espírito Santo na nossa conversa. E nós poderíamos conversar a noite toda ali. O professor Leonardo Andrade, ele é professor de grego, então, de hebraico, aramaico, siríaco. É também conhecedor, aí eu não me lembro se ele leciona a respeito de cuneiforme, mas ele vai estar falando ali também logo mais. Participou do programa Vejam Só, e onde ele defendeu com maestria a literalidade dos dias da criação. E o mesmo também congrega na Igreja Assembleia de Deus, na cidade, me fugiu agora a memória, estado do Espírito Santo. Eu já vou pegar logo mais o livro ali. O professor tem um livro que eu adquiri. Professor, boa noite, seja bem-vindo aqui no canal Diálogo Aberto. Boa noite, Jardel, meu amigo, boa noite, professor Everton, né? Professor Jardel também, né? Ambos são professores, é um prazer estar aqui, tá? Dialogar, eu sempre falo uma palavra, né? Eu não, às vezes não falo, mas eu carrego comigo. Doutor Mário Sérgio Cortella, a gente trabalha com educação, eu acho que eu não vejo uma pessoa que não é fã do Mário Sérgio Cortella, eu sou fã dele, e ele fala assim, ninguém entra no debate vazio. Mas eu nunca entrei no debate vazio, nunca entrei. Isso aí, se eu falasse, eu seria, como é que eu vou dizer, até seria leviano da minha parte. Mas hoje eu falo, eu estou aqui vazio. Eu apenas quero, eu já demonstrando o livro aí, eu apenas quero aqui dialogar. Esse aqui é o livro, tá, professor Leonardo, Manual de Cultura, Costumes e Tradições. Então eu quero apenas dialogar, e até falei, e vou reiterar, eu estou evitando debates de pessoas, né, amigos, e pessoas que compactuam com a mesma fé que eu, né, esses debates, assim, sobre Lucas 3, que nós vamos fazer hoje, debates sobre, como é que eu vou dizer, sobre imortalidade, mortalidade, eu acho que isso aí tá aquém daquilo que eu quero hoje como objetivo, né? Algo realmente que é inimigo da Bíblia, para nós tentarmos provar aí alguma coisa relacionada a isso. Mas como o professor Everton aí, ele é um grande professor e eu quero dialogar, e o Jardel insistiu muito, Jardel, pelo amor de Deus, esse rapaz é só Jesus na causa. E eu tentando me esquivar, não deu, eu tentei colocar o professor Euler aqui, que você deu sorte, hein? Eu ia botar o professor Euler aqui. Aí não deu, a agenda dele também não dava, aí o professor Rafael parece também não dava, e eu tentando me esquivar de qualquer maneira, mas não deu, é eu mesmo. Aí eu tô igual o Isaías, a quem enviarei? É eu mesmo, não tem jeito, envia-me a mim. Estou aqui e vai devagar comigo, que no grego eu sou bem fraquinho, pelo amor de Deus. Então eu quero apresentar também pela primeira vez aqui no canal o professor Everton Ricardo. Ele tem sido de suma importância aí no campo exegético, que mesmo aí serve a Deus, então, na Igreja Adventista 7 Dias. Boa noite, professor Everton, seja bem-vindo. Boa noite, meu querido irmão Jardel, boa noite, meu querido irmão e professor Leonardo. Pode me chamar de irmão Everton, fico mais à vontade assim. É uma bênção estar aqui com você, meu irmão Jardel, para os irmãos que não sabem. Eu e o Jardel temos uma amizade de longa data, há uns 5 anos que somos amigos. E o Jardel é uma bênção. E hoje eu tive o privilégio e o prazer de conhecer aqui o irmão e professor Leonardo. Né? Foi um prazer, viu, irmão Leonardo? Você hoje já faz parte da minha história, porque é a primeira vez que eu venho debater, dialogar com alguém, né? E para a honra e glória do Senhor, é você que veio debater e dialogar comigo. Você tentou, mas Deus quis, falou assim, não, é o Leonardo que vai, então é uma bênção. E eu vim aqui, meu amado irmão, eu digo isso com muito orgulho, eu vim aqui para ganhar, né? Para ganhar conhecimento, para ganhar experiência que eu queria adquirir de você. Me deu uma bênção. Veja o trabalho que você tem feito aí na internet, no YouTube, é um trabalho fantástico, você tem defendido as verdades que a palavra de Deus tem como verdades absolutas, como a divindade de Cristo, entre outras. Eu fico muito feliz com isso, quando eu vi conhecer sua pessoa, assistir alguns vídeos seus, meu coração ficou cheio de graça, feliz por saber quem você é. Felizmente não te conheço pessoalmente, espero um dia conhecê-lo, mas é uma benção, meu irmão, fico feliz e eu acredito, assim, dentro do meu humilde conhecimento, não existiria ninguém melhor para esse diálogo que você. É um prazer tê-lo aqui comigo. Eu sou adventista do 7º dia. A posição que eu irei defender aqui pode talvez não representar a posição oficial da Igreja Adventista, mas é a posição que os adventistas têm defendido, que é a posição da mortalidade da alma, ou às vezes a imortalidade condicional da alma, e eu espero que esse diálogo, esse debate seja uma bênção para mim, para o irmão Leonardo, e em especial para as pessoas que nos assistem. Eu fico feliz, queria fazer aqui, irmão, um pequeno agradecimento. Eu queria agradecer aqui ao meu querido irmão Luan Melo, queria agradecer ao pessoal da comunidade Verdades Bíblicas, queria agradecer a vocês dois, você em especial, Jardel, irmão, professor Leonardo, e queria agradecer um agradecimento especial com um irmão que eu tenho, que é meu mentor na fé, uma pessoa que estuda a Bíblia comigo, é uma pessoa que me dá conselhos, me orienta, me ajuda também, que é o meu irmão Walter Nascimento, uma pessoa que Deus colocou na minha vida para somar. Então eu queria só agradecer, e vamos lá para um diálogo saudável, eu tenho muito que aprender com vocês, e será uma benção, meus irmãos, estamos aqui para isso.
Então, o professor Leonardo terá 3 minutos para fazer aí as suas colocações introdutórias, professor. Pode começar a falar e eu solto o cronômetro. Então, pessoal, o que eu irei defender aqui é uma posição, né, uma posição divergente, aquilo que é o pensamento adventista em si, né, na sua maneira de pensar, mas eu confesso que estou aqui também para adquirir mais conhecimento, né, como professor de grego. A carreira do homem aí é grande, currículo, e querendo aprender um pouco mais, né, porque quando nós somos desafiados a conhecer, um debate desse tipo assim é algo tão interessante, porque nós somos desafiados a conhecer, não a fazer isso ou aquilo, ou desempenhar esse ou aquele outro papel. Então, eu estou aqui para defender uma ideia, né? Gramaticalmente, tentarei trabalhar com a língua grega, né? Meu forte são as línguas semíticas, né? Todo mundo sabe que eu trabalho e me esmero mais, mas eu conheço um pouquinho de grego, dá para, pelo menos, ler alguma coisa e tentar falar alguma coisa em relação a isso, tá? E eu tentaria aqui, de uma certa forma, falar aquilo que está diferente da proposta, que a proposta vigente da Igreja Adventista, baseado na tese, né, de doutorado, se não me engano, do Dr. Rodrigo Silva, né? Eu peguei essa tese recentemente, com o professor Euler, ele tinha, e deu uma lida por alto, não consegui fazer uma análise completa, tá? Mas eu consegui ler e consegui achar algumas coisas ali que, na minha opinião, seria divergente, né? Mas eu tenho uma opinião também um pouco divergente também dos apologetas que já trataram esse assunto aqui no Brasil, né? Eu tenho uma opinião um pouquinho divergente, que permeia um pouco o outro caminho, né? Eles permeiam sempre o mesmo caminho da gramática. Eu gosto muito de fazer análise do discurso, eu gosto de trabalhar a questão, claro, gramatical do texto, isso sem dúvida, nós iremos tratar aqui, mas a análise do discurso ali vai demonstrar que o texto ele está aquém da língua grega, né? Ele tem outras vertentes que nós podemos caminhar e será importante aí para esse diálogo aí, para crescermos, né, na graça e no conhecimento. Então, espero que seja um bom debate, tá? Todos cresçam na graça e no conhecimento, tá bom? Amém. Então, aí foi 2 minutos e 46 segundos utilizado aí pelo professor, pelo irmão, o professor Leonardo, as suas colocações introdutórias. O mesmo, então, o nosso irmão Everton terá aí 3 minutos para fazer suas colocações introdutórias. Assim que você iniciar a falar, eu solto o cronômetro. Pois bem, meus irmãos, eu defenderei a posição minoritária, né, a posição que hoje é defendida por poucos grupos religiosos, e uma posição que está ainda pequena ainda, poucos ainda entendem ou confessam essa fé, esse entendimento desse texto. Para os irmãos entenderem o que eu e o professor Leonardo iremos falar sobre o texto de Lucas 23, 43, que diz, né, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eu defenderei que o ladrão na cruz não foi para o paraíso naquele mesmo dia, naquela mesma sexta-feira, e que por ele não ir no mesmo dia para o paraíso, nem ele nem os salvos que morrem em Cristo. Eu defendo que todos irão para o céu por ocasião da segunda vinda de Jesus Cristo, que ninguém vai para o céu e o inferno no momento imediato após a morte. E eu irei defender essa posição que trabalha com a vírgula depois do hoje, ou seja, a minha leitura é em verdade, te digo hoje, vírgula, comigo estarás no paraíso. E eu defenderei essa posição porque eu vejo que essa posição, ao meu ver, é a posição que mais se enquadra com os argumentos bíblicos e os argumentos gramaticais em torno dessa posição. Eu acredito que são mais fortes. Eu entendo que a outra posição também tem bons argumentos, mas eu vejo que se não entendermos esse texto dessa forma, temos vários problemas. A exemplo, temos problemas no que diz respeito à questão da salvação, a doutrina e o entendimento da salvação, que é se a pessoa morre, ela vai direto para o paraíso. Até que ponto o pecado, né, na hamartiologia, o pecado afetou o ser humano? Ele afetou só o corpo ou afetou o corpo e a alma? Porque se a pessoa morre, a alma continua consciente após a morte. Então a alma não foi contaminada pelo pecado, ou seja, a alma não sofreu as consequências do salário do pecado é a morte. E eu vejo que isso aí afeta grandemente a doutrina muito cara, que é a total depravação. Vejo que se morrermos, iremos direto para o céu, como diz o texto de 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 26, que a morte é o último inimigo a ser vencido, a morte torna-se uma amiga dos cristãos, pois os cristãos ao morrerem irão direto para o céu. E por isso eu vejo que a posição na qual eu irei defender é uma posição que eu acredito que se enquadra mais com as Sagradas Escrituras. E eu vejo que essa posição é uma posição que exalta a vinda de Cristo, pois só teremos vida ligados a Cristo e a vida perdida por ocasião do pecado será devolvida por ocasião da volta de Cristo. Embora no grego ali, Aristóteles de Bizâncio já tinha criado alguns pontos ali, bem embrionários ali, 200 anos antes de Cristo, nos textos do Novo Testamento não há pontuações, mas eu defenderei que a vírgula ficará após o advérbio sêmer, ou seja, em verdade digo hoje, vírgula, comigo estarás no paraíso. Muito bem, então aí vocês já viram, então, qual vai ser a posição dos debatedores, e eu vou compartilhar aqui com os irmãos para ajudá-los, os debatedores, o texto principal deste debate. Os irmãos estão vendo aí na tela, então aqui é o Novo Testamento de Nestor Aland, e aqui está então o texto, né, a perícope, que vai ser então, sendo dialogada e debatida, e está em torno dessa oração aqui, tá? O professor Leonardo terá então 1 minuto e meio, deixa eu colocar novamente o cronômetro ali, para fazer a sua primeira pergunta ao professor, ao irmão Everton. Pode começar a falar, vou soltar o cronômetro. Pessoal, então, vamos lá. Eu estava analisando ali o texto, né? Coloca o texto novo aí, por gentileza. Deixa eu ler o texto aqui. Kai epen, autu, amém, né? Só legou, semeron, met emu, esse tu, paradeiso, né? Seria basicamente isso, né?
Aqui você vê duas palavrinhas que me chamam a atenção, né? Que é a palavra amém e a palavra paradeiso, né? A palavra amém, ou amim, em aramaico, ou amém, em hebraico, e a palavra paradeiso, que seria a palavra paraíso. Essa palavra paraíso, ela repercute o Gênesis, né? Se ela repercute o Gênesis, ela repercute aquilo que nós chamamos de algo remontado à língua como referencial linguístico para essa montagem, né? Para essa montagem. Então, o referencial linguístico seria a língua hebraica. Aí o que eu queria perguntar ao meu professor qual a ligação, entendeu? Qual a ligação hebraica, né, entre esse texto, tá? E se ele muda alguma coisa na sua vertente com essa visão hebraica aí. Qual a relação e o que ele pode mudar na sua visão aí. Já que ele possui duas palavras que são totalmente de cunho hebraico, né? Entendeu a pergunta, professor Everton? Entendi sim. Assim que começar a falar, eu solto o cronômetro, o senhor terá aí 4 minutinhos para responder. Ok. Meu querido irmão, eu vejo que, é só muito boa sua pergunta, eu vejo que esse texto, você colocou muito bem, esse texto fazendo a relação dele com o Gênesis, esse texto, não só esse texto de Lucas, mas também o texto, todo o Novo Testamento, tem como pano de fundo um semitismo enorme, né? Quando eu digo semitismo, eu digo o hebraico e o aramaico também por trás do texto neotestamentário, que foi escrito originalmente em grego. Eu vejo que até essa palavra, paradeiso, é uma palavra que, se não me falha a memória, ela é persa, e esse semitismo por trás do texto, que o irmão muito bem colocou, não sei se eu responderei direto na sua pergunta, mas eu deixarei a minha resposta, esse semitismo é uma das razões pelas quais eu acredito que o Semeron deve ser ligado ao primeiro verbo, ao verbo lego, porque na análise que Rodrigo Silva fez, ele analisou aí 262 vezes o advérbio Semeron na Septuaginta. A Septuaginta, para quem não sabe, é a versão grega, a tradução grega do Antigo Testamento, que foi escrito originalmente em hebraico, o texto em aramaico. Ele analisando a Septuaginta, que é uma fonte na qual o autor Lucas bebeu imensamente, ele analisou e viu que quando há dois verbos, para os irmãos entenderem, eu tenho quantos minutos, irmão Jardel? Para os irmãos entenderem, quatro. Tá bom, ok. Para os irmãos entenderem, para poder sintetizar a resposta, para os irmãos entenderem, quando existe em uma oração, em uma sentença, em período, né, uma oração não, melhor dizendo, em período, dois verbos, assim como o adjetivo qualifica o substantivo, um exemplo, o irmão Leonardo é muito inteligente. Inteligente, o adjetivo está qualificando o substantivo, modificando o substantivo. Então, em uma oração, em orações, o advérbio, geralmente, ele qualifica um verbo. E aqui o advérbio está entre dois verbos, o verbo lego e o verbo eimi, excellente. E eu acredito que, por causa disso, pelo fato da língua semítica estar entranhada no pensamento dos autores que escreveram em grego, mas pensando em hebraico e aramaico e o aramaico, eu acredito que o Semeron deve estar ligado ao primeiro verbo, ao verbo lego, por causa da análise que o Rodrigo Silva fez de textos anfibológicos que aparecem na Septuaginta quando o texto tem dupla leitura. O advérbio está ali entre dois verbos, ele sempre, em um texto de dupla leitura, ele sempre é ligado ao primeiro verbo. Isso, que é uma forma semita de escrever em grego, faz com que por isso que eu defenda que o advérbio deve ser ligado ao primeiro verbo, ao verbo lego. E uma coisa que é interessante, que eu quero aproveitar o tempo que ela está passando essa informação, quando a gente analisa a estrutura da língua hebraica, o irmão professor Leonardo sabe disso muito melhor que eu, geralmente ela começa com o verbo e depois vem o sujeito, a não ser que seja uma forma de tropicalização que o autor queira usar de forma ali, não o verbo iniciando a oração. Eu vejo que essa frase, esse texto em si, Lucas usou um pouco disso, que nas 75 ocorrências de amém, o hebraísmo, amém soi lego, amém, pronome e verbo, a única vez das 75, é a única que Lucas inverte a ordem. Lucas, em vez de escrever amém, verbo e pronome, ele escreve amém, pronome, verbo, e liga o verbo ao advérbio Semeron. Por isso, das 75 ocorrências, apenas essa tem essa diferença. Eu acredito que Lucas quis dizer que, em verdade, digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Essa é a minha percepção. Não acredito, não sei se respondi a pergunta do irmão Leonardo, mas é o que eu tenho para dizer até aqui. Muito bom, fechou aí 4 minutinhos. Então, o professor Leonardo terá 4 minutinhos para fazer a sua primeira réplica. Quando começar a falar, eu solto o tempo. Só um minuto, é 4 minutos? Isso, 4 minutos. Vai ser o tempo igual para todos. 4 minutos, beleza, vai lá. Então, ali nós temos um semitismo, né, que é a palavra amém, né, e a palavra paraíso, a palavra amém e a palavra paraíso, né. Se você fizer uma análise tanto no hebraico, né, eu tenho aqui a questão do hebraico, né, o advérbio e tal, aí ele fala aqui do advérbio, eu até anotei aqui, não fiz uma anotação, mas ele vai usar vários advérbios, né, advérbio de uso temporal, advérbio de uso asseverativo, proibitivo, aditivo, né, de conversão adversativa, limitativo, quando ele modifica o verbo, usa aditivo, modificando o verbo também, entendeu? Mas é interessante, eu achei uma coisa bem interessante no aramaico. No aramaico, esse versículo, ele está na Peshita, né, na Peshita em aramaico, na escrita estrangeira, né, tem ali, amar le Yeshu amin, aí amin é o semitismo, amar na'lach, dai almana, erruebe, pardaisa. Algumas pessoas perguntam, Leonardo, mas você leu no oriental, você sempre lê com O, no ocidental, porque dessa vez eu falei, vou dar uma moral para o oriental, eu gosto do oriental, eu gosto mais do ocidental mesmo, né? Seria Omar le Yeshu min, Omar no yor, da Omana, terruebe, paradise, né? Seria mais ou menos isso. Então, a palavra, aí você tem ali, a classificação ali, você tem o Emar, né? Emar seria o
dizer, falar, anunciar, afirmar. Esse verbo está na terceira pessoa do masculino singular participativo, né, no PA, né? E o PA, eu coloquei alguma coisa relacionada à gramática, mas depois eu vou falar sobre isso, a gramática. Aí depois tem le, que é a partícula para, né, em direção a, o nome próprio, Yeshu, Jesus, a partícula novamente, a partícula, outra partícula, amim, que é amém, ou na verdade. Depois, emar, de novo, dizer, falar, anunciar. No, né, que é o pronome eu, a partícula lor, para, em direção a. Diálmono, que seria substantivo, hoje, ele está no masculino singular enfático, isso é interessante. E a palavra ramai, né, partícula com, né, com. E depois, terro, que seria o verbo servir, virar, né, virar. Esse verbo está no masculino singular no tempo imperfeito, no tronco piar, né? Aí depois tem paradaiso, né, que seria o substantivo da palavra paraíso. O que eu noto aqui? Eu noto a mesma formação do grego, né? Deixa eu só ver meu tempo aqui, porque estou vendo. A mesma formação do grego. Nessa mesma formação, depois eu vou fazer essa análise do grego, o tempo está curto, ela indica o quê? Que esse semitismo, ele vai indicar uma nova ideia dentro do contraste aqui, quando ele vai assegurar os dois verbos que estão aqui. Então, ele indicando isso, ele não pode ter uma como é que eu vou dizer, uma vírgula posterior, porque isso vai anular sentenças, isso vai mudar cláusulas, né? E dentro do semitismo, ele vai romper com aquilo que nós chamamos de estrutura semítica da palavra, né? Desculpa, da frase. Aí tem frase, oração e período, né? Então ele vai romper isso aí e não cabe, não se encaixa dessa forma, né? Acho que desse meu tempo aí. Muito bom, os irmãos estão achando bom, 4 minutinhos, querem que coloque mais 5? Eu acho que 5 é melhor, porque tá muito tá passando rápido. Pode utilizar mais 1 minuto então. Pode continuar. Microfone. Oi, vamos lá então. Então, aí você tem a estrutura. No grego, você tem outra estrutura parecida. Você tem a conjunção kai, e, né? E pen é o verbo indicativo auriço ativo, né? Na terceira pessoa do singular, da palavra legou, dizer, falar, autu, né? Que é pronome pessoal dativo, né? Masculino singular, autos, né? Ele mesmo, ou mesmo. A mim, aí é o semitismo. E, na verdade, assim seja. Só é o pronome pessoal dativo singular, que vem de si, né? Você, tu. Legou é o verbo indicativo presente ativo, a primeira pessoa, dizer, falar. Semero é o advérbio, e aqui nós vamos tratar muita coisa relacionada ao advérbio, porque tem, eu até anotei aqui, da minha gramática de aramaico, porque nós pensamos que tem um advérbio só, né? Só o advérbio vai tratar? Não, são vários advérbios, né? Tem advérbio de modo, advérbio de intensidade, advérbio de lugar, advérbio de tempo, de negação, afirmação e dúvida. Tá? E quando nós falamos de temporal aí, ele é muito interessante, porque em todo o bloco semita, ele vai corresponder a uma vírgula antes, não depois. Todo o bloco frasal do semitismo, ele vai vir com uma vírgula antes e não depois, entendeu? Ele não vai romper com isso. Então, você alegar ou fazer isso, você está rompendo com a estrutura já veio formada do semitismo. Como é um texto que respeita e que está voltado para o semitismo, ele sim, de fato, ele está nesse bloco que não vai mudar, né? Muito bem, então fechou aí, passou um pouquinho. Vou deixar um tempinho também a mais aí para o professor Everton, que terá aí 1 minuto e 30 para fazer sua primeira pergunta. Pois muito bem, estava gostoso ouvir o irmão, professor Leonardo, falando. Rapaz, o tempo é muito pequeno, gostei de mais 1 minuto aí. O que acontece, meu irmão? Eu vou falar um pouquinho da minha posição, porque o tempo é pequeno, e você pode corrigi-la e trazer a sua interpretação e fazer da forma que você achar melhor, o que você achar que é mais interessante abordar sobre a minha fala. Como você bem disse, né, a estrutura hebraica por trás é forte, a estrutura hebraica por trás, a estrutura semita, né, por trás do pensamento dos apóstolos, mas nós não podemos esquecer que, acima de tudo, o Espírito Santo que os conduziu a escrever esse texto. A gente vê que, embora o que o irmão falou é verdade, quando a gente vê um texto que veio à mente, o texto de Deuteronômio, capítulo 6, se não me engano, verso 5, que Deus diz, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Eu estou lembrando a estrutura aqui, nós vemos aí um advérbio entre dois verbos. Se deixarmos o advérbio com o segundo verbo, ligando, modificando, exercendo função sintática sobre o segundo verbo, ficará em verbo essas palavras que hoje, essas palavras que te digo, hoje estarão no teu coração. Significa que elas devem estar apenas hoje no coração. Por isso eu acredito que essa estrutura pode sim, por estar na língua grega, inspirada pelo Espírito Santo, e dissertaria mais rápido as outras partes, pode sim, o advérbio estar ligado ao primeiro verbo. Mas por que o irmão quer dizer que o advérbio está ligado ao primeiro verbo? Eu gostaria que o irmão explanasse um pouco mais sobre isso. Os tipos de orações ou algo que ele pode explanar sobre esse texto em si. Quais as orações que ele enxerga nesse texto, o irmão pode ficar à vontade para explanar da forma que ele achar melhor. Entendeu a pergunta, professor Leonardo? Vamos lá. Pode começar a falar, eu estou falando. 5 minutos para a resposta, então, tá? Pode colocar aí. Pode começar a falar. Então, eu estava observando, vou falar aqui na língua grega, que corresponde também àquilo que já foi outrora falado na questão substancial, né? É interessante que o professor Dr. Rodrigo Silva, ele faz uma comparação entre o livro de Lucas com o próprio livro de Lucas, no capítulo 22, 61.
que fala que o galo vai cantar, né? Antes que o galo cante, 2 vezes, tu me negarás, hoje tu me negarás, né? Então ali, o galo canta hoje. É interessante que ali o final é Oti, Prim, Alec, Tora, né? Alec, Tora, acho que isso mesmo, né? Isso mesmo eu não botei aqui, mas eu acho que eu fiz uma anotação aqui. Então, Oti é uma conjunção subordinativa, né? Depois, esse Prim seria o advérbio temporal, tá? Esse advérbio temporal, ele vai ligar e fazer uma conexão sintática com fonerosai, né? Que está no acusativo ali, no tempo infinitivo, no infinitivo. E o sujeito aqui é o galo, né? Que está no acusativo, que também vai ligar ele a fonerosai. É interessante que aqui nós temos que Oti, Prim, Alec, Tor, né? Fonerosai seria a oração principal, né? Aí depois nós temos Semeron, que é o caso do advérbio que nós estamos tratando, né? Aparnece me tris, né? Seria mais ou menos isso, né? Esse aqui seria uma oração subordinada adverbial temporal. Aí eu perguntaria, né? Se Semeron, ele aparece aqui como uma vírgula, né? Na frente do Semeron, por quê? Porque ele vai romper aqui a questão dessa colocação e colocar como advérbio de tempo, né? Uma oração temporal. E a outra principal. Quando que ele vai negar? Surge a pergunta sintática. A gente chama de pergunta sintática. Quando que ele vai negar? Ele vai me negar hoje. Hoje mesmo ele vai me negar. Entendeu? Então, hoje mesmo ele vai me negar. Por causa da quê? Dessa sentença. Então, essa colocação do ponto, né, ou seja, no caso a vírgula, ela vai dar um indicativo, um forte indicativo de que ele vai negar hoje. Então, não tem como, eu acho que sim, não sei se é ser pretencioso, mas nós não podemos fugir dessa colocação. E quando nós trazemos isso para o texto em ocasião, que é o texto do Semeron, lá, ele vai fazer a mesma coisa, a mesma pergunta sintática. Quando ele vai estar no paraíso? É hoje. Não é outro tempo. Quando nós usamos esse semitismo, e agora eu quero trabalhar essa questão, em Gênesis 2:17, ele vai dizer assim, eu estou começando a pegar o ritmo, tá? Estou meio devagar, mas estou começando a pegar o ritmo. Aí, Gênesis 2:17 fala assim, morte tamut, certamente morrerá. Toda vez que é empregado, morte tamut, morte, é morte. Tamut, tá? É um indicativo de futuro, perfeito, né? Morte, também é morte. Então, são 2 palavras mortes na mesma frase. É como se eu falasse assim, morrendo morrerás. Isso, no português, é uma redundância. Porém, estudando com o professor de aramaico, ele falou uma coisa muito interessante. Se você pegar o livro de Chichome Júnior, acho que, se eu não me engano, é esse mesmo, tá? Não lembro abaixo. Ele vai dizer assim, certamente morrerás, ele cria um indicativo de imediatismo. Então, certamente vai morrer. Por que eles não morreram na mesma hora? Sabe por que eles não morreram na mesma hora? Porque isso tem a ver com a cultura. Isso é um texto cultural. Morte tamut, morrendo morrerás. Todo esse indicativo na língua semita de 2 vezes, a primeira é natural, a segunda é além do natural. Vou repetir, a primeira é natural, a segunda é além do natural. Tanto é que na multiplicação, ou seja, era uma natural, e ali foi além do natural, tanto é que a dor de parto hoje é uma coisa fora de sério. Tanto é que na peixida, quando... Passou até. Muito bem, 5 minutinhos, passa voando, né? O professor Everton terá 5 minutos para fazer a sua primeira. Quando começar a falar... Ok. O tempo passa tão rápido, o irmão explanando, aí depois eu teria que assistir essa live mais uma vez para poder absorver todas as informações que o irmão e o professor Leonardo trouxe, que são muitas, mas muito boas colocações, e eu concordo com tudo que o irmão disse, e eu vejo muito boas colocações, irmão. O irmão disse, isso é semítico mesmo, é semitismo puro, melhor dizendo. Certamente morrerás, a gente vê lá que sonhado, várias redundâncias pleonasmos ali na língua semita, e a gente, às vezes até em João, se a gente olhar lá em João, capítulo 9, verso 2, diz que os discípulos perguntaram dizendo, depois João continua no texto de Tomé, que é um texto que prova a divindade de Cristo, que Tomé respondeu e disse para Jesus, ou seja, responde e diz, é uma aparente redundância, só que eu vejo que essa aparente redundância, ela acaba reforçando mais a minha argumentação, porque o que seria uma redundância no texto grego seria o que o pessoal, às vezes, analisando com a ótica ocidental do século XXI, em cima de uma linguagem portuguesa, isso poderia ser uma redundância, mas para o idioma semítico, como o irmão muito bem colocou, isso não é uma redundância. Quando vemos que ele diz, amém, que é um hebraísmo, te digo hoje, isso pareceria uma redundância, mas na língua semítica isso é perfeitamente normal, e eu acredito que isso até corrobora com o meu pensamento, o advérbio sempre está ligado ao verbo lego, por isso eu acredito que essa redundância acaba favorecendo a minha posição, e a vírgula, nesse caso, ficaria após o advérbio sempre. Ele falou do texto de Lucas, eu não peguei o texto, tentei achá-lo aqui, não contei, mas assim, quando a gente analisa o texto, os escritos lucano, a gente vê que Lucas, ele sempre trabalha, não somente ele, mas os autores neotestamentários, quando eles estão fazendo ou introduzindo uma oração que seja uma oração substantiva, uma oração até adverbial, uma oração subordinada adverbial, uma oração subordinada substantiva, a gente vê que eles usam a partícula hot, e nesse caso, no texto em especial do debate, o texto de Lucas 23:43, não encontramos essa partícula hot no texto, né? O texto, só de trabalharmos já com a possibilidade da vírgula ficar antes ou depois do sêmino, já nos mostra que são orações independentes, né? Que a maioria das orações independentes, as orações no período paratático, né, as coordenadas, elas são separadas por uma vírgula, né? E a maioria das orações subordinadas, elas são introduzidas por uma
uma partícula coordenativa, e aqui a gente não vê esse que poderia ser o hot, quando a gente olha o texto de Lucas, o versículo superior ao 43, versículo 42, o ladrão diz para Jesus, Jesus, lembra-te de mim, né? Ele diz, Su, menetas mu, rotam eutes este basileia. Quando a gente faz uma análise desse texto, a gente vê, acho que é errado, a gente vê que após o comparativo ali, Yesu, ele vem com menesteti, lembra-te de mim. Ali, se a gente fizer uma análise, depois eu quero até apresentar a obra, que o tempo dará, uma análise dos tempos e dos modos no Novo Testamento, não sei se os irmãos conseguirão ver esse texto aqui, esse livro aqui de Buckton, a gente vê que é uma análise sintática dos tempos e dos modos no Novo Testamento, a gente vê que Lucas usa nesse primeiro período, ele usa, deixemos a primeira oração de lado, que ela tem um verbo de percepção aí, ela introduz um discurso direto, depois quando deixemos de lado, trabalharemos com as duas orações finais, ele diz, lembra-te de mim, ou seja, ele trabalha ali com o verbo imperativo, né, modo imperativo, lembra-te de mim, e aí vem a partícula rotan, que é uma partícula que introduz uma oração adverbial temporal, e aí ele vem com o verbo já no subjuntivo, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Aí a gente vê a divergência ali, a diferença dos verbos de uma oração principal e de uma oração, que no caso seria uma oração subordinada adverbial temporal, devido ali o rotan mais o subjuntivo. Já na oração de baixo, as duas orações de baixo, que são as orações ali do em verdade digo, hoje, vírgula, comigo estarás no paraíso, não vemos nenhuma conjunção ali, unindo as orações, tornando-as um período ali hipotático, né, que é um período ali de subordinação. Vemos ali que a presença, no caso, para o apologese, né, a presença da vírgula não existia no original, mas vemos que a vírgula, para o entendimento, deve ficar após o sêmero. E se Lucas quisesse dizer em verdade, digo que hoje, como nos outros escritos, ele colocaria amém, soi, lego, Hotsu, Sêmero, ou então só Hots e Sêmero, e continuaria. Ele diria, em verdade, de que hoje, transformando esse período para a prática em período hipotático, que é orações subordinadas, no caso aí, oração subordinada, substantiva, mas eu acabo o tempo. Os irmãos que estão acompanhando aí, é dessa forma que se faz uma análise exegética, levando em consideração o contexto cultural, histórico e linguístico. Vamos para a segunda rodada, então. Está sendo muito bom os comentários, o respeito e a profundidade que os professores estão apresentando aí. O professor Leonardo terá, então, 1 minuto e 30 para fazer a sua segunda pergunta. Vamos lá, então eu vou continuar, eu vou permanecer aqui na minha zona de conforto, né? Eu li ali no aramaico di yalm, né, que seria de almano, né, que seria dia, né? É interessante, é no dia de hoje, né, pro dia. Deixa eu te perguntar, se você, assim, claro, não é uma pergunta capciosa, porém seja, mas você não é obrigado a saber, e eu falo isso de coração mesmo. Mas como você já estudou isso, provavelmente você deve ter vídeo com isso, os dias, nós alegamos que os dias são literais. Mas os dias só são literais, né? Então você já está ciente. Baseado de uma colocação dessa palavra, yalmono, que é dia, ou como é que é? Yom, que seria hebraico. Quando ela não é dia literal, ela vem associada de uma outra palavra. É o que não ocorre ali na Peshita. Como você me explicaria isso? Não sei se você entendeu. Tá? Para ela ser dia literal, ela vem sozinha. Então ali está, dia almono, sozinho. Para não ser dia literal, tá? Ela tem que vir associada a outras palavras que vai caracterizar isso. Por que ali ele está sozinho e o que caracteriza isso? Por gentileza. Pode começar a pergunta, a resposta. Vamos começar a falar. Ok, meu querido irmão, rapaz, pergunta boa e pergunta difícil, viu? Quando eu estudar aí mais uns 4 anos, eu vou ter que responder com maestria, né? O que acontece, meu querido irmão? Não é meu forte. Você perguntou a questão de dia, eu concordo com você no que eu entendi, eu concordo com você, viu o trabalho brilhante que você fez falando ali dos dias da criação, que são dias literais, eu também concordo com isso, eles são realmente dias literais. Eu que tenho um pouco de hebraico, não tanto quanto o irmão, eu vejo ali que o dia, a palavra Yom, né, sempre é acompanhada de um determinado Yom Errad, né, Boca, que é tarde, manhã, aí por isso é um dia literal, para ela ser um dia escatológico, um dia sem limites, digamos assim, cronológico, ela deve vir sozinha, às vezes até desacompanhada do artigo. Só que, voltando para o texto grego, que é a área que eu tenho uma melhor afinidade, né, não tanto, mas tenho uma melhor afinidade, o irmão especialista nas línguas semíticas, eu vejo que se a gente analisar também a questão, o irmão colocou muito bem essa questão, quando a gente olha a palavra hoje ali, que como o irmão disse, ela poderia aparentar uma redundância, seria uma redundância, mas é um estilo literário comum no pensamento semita. Só que a gente analisando esse texto e vendo a estrutura do grego, embora tenha um pensamento semítico por trás, quando a gente vê os tempos em português, passado, presente e futuro, no grego não temos essa ideia assim tão formada, né, de o verbo representar o tempo em si. Quando a gente olha, a gente vê o verbo lego, que está no presente, mas a gente vê que o único tempo que tem uma força cronológica, né, que mais representação cronológica nele é o tempo futuro. Né, o tempo presente, o auristo, o imperfeito, eles não têm tanta força cronológica, eles apresentam mais ali o aspecto da ação, o Aktionsart, como eles dizem em alemão. A gente vê que o tempo que foge um pouquinho essa regra é o tempo futuro. Por isso, eu acredito, não sei se responde a sua pergunta novamente, perdão, se não é dificuldade intelectual, viu, amado? Mas eu vejo que o tempo presente necessita desse reforço, desse advérbio de sêmero hoje ali, te digo hoje, para reforçar que o dito seria dito hoje. Já o tempo futuro, que é um tempo menos afetado pela cronologia, que é o tempo que parece estará comigo no paraíso, ele não necessitaria de um reforço. Por isso, eu acredito que o hoje deve, mais uma vez, estar ligado ao primeiro verbo, que é o verbo dizer.
Não sei se respondi a sua pergunta, ela é uma profundidade extrema, ela vai além dos meus conhecimentos, mas eu acredito, não sei, o irmão pode falar se eu respondi ou não, mas isso é o que eu tenho para reforçar aqui. E eu vejo que, assim, fazendo uma análise, já saindo um pouquinho, depois poderemos entrar nisso da análise gramatical e passando para a análise teológica, a gente vê que Jesus disse que ficaria 3 dias e 3 noites no coração da terra, eu não sei se cardia tegues, que fala no texto, no coração da terra. E ele disse, Maria Madalena, quando abraçou Jesus disse, não me detenha, não me segure, porque ainda não subi para o céu. Eu vejo que se entendermos que Jesus foi para o paraíso, se o ladrão foi para o paraíso naquele mesmo dia, esses dois textos temos dificuldades em entendê-los, terá uma aparente divergência aí dentro da palavra de Deus, se entendermos que Jesus foi para o paraíso naquele mesmo dia. Já entendendo uma posição que eu acredito ser a melhor, que é a posição que o advérbio é ligado ao primeiro verbo, em verdade, digo hoje, estarás comigo, vírgula, estarás comigo no paraíso. O texto de passar 3 dias e 3 noites no coração da terra harmoniza bem com isso. E o texto de Maria Madalena, que disse que Jesus disse, não me segure que eu ainda não subi para o céu, também se harmonizaria com este texto. Isso é o que eu tenho a dizer até aqui, meu amado. Pode continuar as suas considerações. Muito bem, então aí foi a resposta da segunda pergunta do professor Leonardo, a qual terá 5 minutinhos para fazer a sua segunda réplica. Quando começar a falar, eu solto. Então, vamos lá. Deixa eu explicar para o rapaz aqui, que está nos bastidores. Eu leio tudo, né? É o olhar de bispo, é bispar, né? Luan perguntou aqui, ó, o que tem a ver dia literal com a ver com o ladrão da cruz? Muito, meu filho, muitos, tá bom? Por quê? Porque na ótica ali, me corrija se eu estiver errado, tá, professor? O dia não seria um dia literal, não seria hoje, né? No sentido hoje, aquele literal de dia hoje. Então, quando eu faço esse tipo de pergunta, realmente é uma pergunta que está vinculada a isso. Então, quando o semitismo ali que é usado, porque o texto é todo voltado a um semitismo, a palavra amém, né? A própria palavra, como é que eu vou dizer? A palavra paradise são palavras que, de fato, usam isso aí. Quando nós lemos o texto, né, de Lucas 23, e disse-lhe Jesus, 2 fontes, né? Seria em verdade digo que hoje estarás comigo no paraíso. Segundo um artigo aqui do professor Euler, né? Ele diz assim, sendo assim, apresentaremos a coerência acadêmica dos editores do Novo Testamento grego, onde nenhum deles colocou a vírgula após o advérbio. Mas por qual razão eles não fizeram isso? É simples, porque o texto perderia sua coerência textual e sintática. Olha o que eu vim construindo aqui desde as línguas semíticas. Por quê? Porque o texto não vai fugir das línguas semíticas. É aqui que eu quero chegar, entendeu? Desde as línguas semíticas ele vai construir, porque qualquer mudança sintática, ele vai anular muita coisa e vai trazer um grande problema sintático no texto. Né? O texto da BGT, da Bizantino, todos trazem da mesma forma. É interessante que eu vi num vídeo, se não me engano, o professor eu trazendo uma informação que o doutor Rodrigo fala sobre a questão que ele achou um mecanismo, né, que foge a essas questões. Aí houve até uma palavra do Wilson Paroski relacionada a isso. Aí no vídeo ele faz uma colocação entre o Códice Vaticano, que provavelmente é daí que tira essa colocação, né, professor Everton, né? Essa colocação do Códice Vaticano, fazendo que ali há um ponto, né? Ali há um ponto. Porém, o referencial que nós temos ali, ô Luan, meu filho, eu tô perdidinho não, fica tranquilo. Só tô demorando a pegar, tá? Mas quando pega, vai andar. Então, o P75 seria o referencial heurístico, né? Do próprio Códice Vaticano, porque ele é cerca de 100 anos antes. E quando nós analisamos o P75, nós vemos que esse texto, e alguns textos semelhantes, não existe ponto. Não existe pontos, tá? Se você quiser colocar o texto aí ao vivo, eu não tenho aqui, né, o texto, eu não preparei, né, eu tenho, mas eu não preparei para colocar. Mas o texto não tem ponto. Se ele não tem ponto, já que o Códice Vaticano foi tirado dele, então seria uma discrepância da nossa parte dizer que é o próprio referencial heurístico ou coisa do tipo. Então o que nós temos ali realmente é uma mancha, né, uma mancha no texto, tá? É uma mancha no texto. Então, conforme eu disse ali, dentro da análise sintática, a pergunta que não se calar, te digo quem vai dizer? Eu te digo hoje. O que você vai dizer hoje? Estarás comigo hoje no paraíso. Né? Então, não tem como você fugir dessa questão sintática, porque eu vejo que agora eu fico realmente perdido, porque eu não sei qual colocação, como que eu colocaria, a minha pergunta vai ser até essa, né? Como que você colocaria ali, depois eu vou fazer, mas é difícil, porque eu tento mudar a sentença, de frase para período, de período para frase, para oração, não dá, não cabe, e eu acho que fica meio desconexo ali dentro de uma análise sintática. Eu acho que fica desconexo na análise sintática, né? É aí que eu fico perdido, tá, Luan? Aí eu fico perdido mesmo. Maravilha! Professor Everton terá aí 1 minuto e 30 para fazer a sua segunda pergunta. Pode iniciar. Rapaz, o irmão professor Leonardo trouxe tantas informações, não sei se conseguirei abordá-las todas nessa fala, mas o que acontece, meu querido irmão? Você chamou o irmão Euler aí ao seu auxílio, né, os escritos do irmão Euler, permita-me discordar de você e dele, com todo respeito,
E eu vou ter que chamar o shampoo microrado para me ajudar, eu não tenho ninguém para me ajudar. Brincadeira, eu sou um pouco morado. Mas, antes de explorar então um pouquinho a sintaxe, você falou muito bem do Códice Vaticano, eu entendo o seu argumento muito bom, só que assim, eu vejo o Códice Vaticano de uma forma um pouco diferente, porque quando a gente olha, né, a questão do surgimento da pontuação ali na língua grega, eu até adoro peço aos irmãos que pesquisem sobre essas duas personagens, né, Erastóstenes, eu não consegui pronunciar direito, né, Erastótenes, que era o curador da Biblioteca de Alexandria, e o homem que mediu a Terra ali 300 anos antes de Cristo, no terceiro século antes de Cristo, ele mediu a circunferência da Terra e acertou, né, o pessoal deve falar que a Terra é plana. E aí, o sucessor dele, Aristófanes de Bizâncio, é atribuída a ele, a tradição atribui a ele a pontuação na língua grega. Ele que, por volta do ano 200, que criou um sistema ali bem rudimentar de pausas para que os autores ali nas peças dramáticas fizessem as pausas ao lerem o texto e tornar o texto bem compreensível. Ele criou, de princípio, 3 pontos ali, o chamado de ripósquime, teleia e ripósquime mesmo, e stigme, se eu não estou enganado. Esses 3 pontos. E os autores ali neotestamentários, no tempo acabou não, Jardel? Os autores neotestamentários, eles... Sim, fechou o minuto. Acabou? Sim, fechou o minuto e 30. Então, perdão. Era pergunta ou era resposta? Eu me confundi. Pergunta, 1 minuto e 30 com pergunta. Nossa, perdão. Eu nem perguntei, perdão. Eu fui comentar a resposta dele para falar, foi mal, perdão. Pode elaborar a pergunta, então, tá perdoado. O que acontece, meu irmão? Como você bem disse, e o irmão Euler, você usando os escritos do irmão Euler, por que você acredita que não é possível ler em verdade, digo, hoje vivo estarás comigo no paraíso? Por que você acha que há uma desarmonização sintática ali no período e na construção das orações, o que as tornam subordinada e ou, no caso ali, uma oração substantiva? Uma pergunta criada assim de impulso, é isso aí, meu irmão. Maravilha. Eu vou dar uns minutinhos a mais para o professor Leonardo, aí um minutinho a mais para poder fazer as suas respostas. Professor, vai ter aí 6 minutinhos, então, aí para fazer as suas colocações. Para ser justo com os irmãos. Vamos lá, então. Obrigado aí. Deixa eu só fazer uma ressalva, tá? Eu só li o que eu tirei do professor Euler, não deu tempo de ler, foi só essa parte. Agora que eu acabei de ler, vou até ler de novo, para ninguém pensar que eu peguei o estudo do professor Euler, tá? Ele mandou um estudo muito bom mesmo. O que eu li foi isso aqui, vou repetir. Sendo assim, apresentaremos a coerência acadêmica de editores do Novo Testamento, nenhum deles coloca um vírgula após advérbio. Mas por que razão não fizeram isso? É simples. Porque o texto perderia sua coerência textual sintática, levando assim a Jesus a dar uma resposta vaga ao ladrão. O que eu li do professor Euler, um trabalho de 30 páginas que ele mandou, foi só isso só. Tá? Jardel, só pede esse rapaz do RAM aqui para respeitar um pouco, né? Porque o professor Euler tem um trabalho muito bom e em relação a isso aí, tá? Vamos respeitar um pouquinho. Então, quando a gente faz uma análise sintática, né? Vamos supor, olha só, você tem esse comparativo que eu acho o que mais combina com essa situação, de acordo com o livro lá do professor Rodrigo Silva, que é Lucas 22:61, né? Mas antes eu queria ler um texto, você consegue colocar aí para mim? Eu estou respondendo, né? Eu nem sei se estou respondendo. Eu coloquei, eu compartilhei, vê se vai aparecer aí, na Works. Aí, ó, só não dá para ler, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Deixa eu ver se dá para aumentar. Cadê? Tá. Aí, ó. Aqui, ó. Esse finalzinho aqui, tá vendo? Não sei se você consegue ver aí, professor Everton. Consegue ver aí, esse finalzinho aí? Isso. Consegue ver, professor Everton? Dá um ok aí. Não tô conseguindo, não, mas eu tô com o texto aberto aqui. Pode ficar tranquilo. Tá. Em grego é almavet. 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 Tá? Esse texto aí, almavet, com essa preposição aí, já é a minha última pergunta, né? Eu acho que é a última pergunta. Eu queria que depois você falasse um pouquinho sobre esse texto aí, tá? Como você falou que a estrutura, né, mortalista, ela já vem desde o Antigo Testamento, depois você fala sobre essa estrutura aí, almavet. O que isso pode implicar aí, se isso traz uma boa tradução? Mas voltando lá, eu volto ao comparativo, tá? Pode deixar esse texto aí, se você quiser, depois o professor lê, né? Eu volto ao comparativo de Lucas 22:61, deixa eu ver se eu consigo colocar 22:60. Coloca aí no grego aí, por gentileza. Você tem aí? Se não tiver, eu tenho aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui no grego. Cadê? Peixita. Lucas, deixa eu colocar aqui, 22:61. 61. Isso, 61. Cadê? Aí, aqui. Colocou aí? Pode compartilhar aí, você dá na tela, por gentileza. Aí, ó. O tá muito pequeno. Eu não sei aumentar isso, eu sou ruim nisso aqui. Só o senhor poderia fazer isso, né? Eu não consigo aumentar aqui. O que seria? Isso. Eu não sei. Como é que aumenta? Aumentou um pouco? Isso, aumentou. Eu vou deixar em tela maior aqui. Aí, beleza. Olha só, nesse finalzinho que você tem aqui, ó, esse finalzinho aqui, tá vendo? Aí você tem oti, tá? Oti, o que seria oti? É uma conjunção. Só que essa é uma conjunção subordinativa, né? Depois você tem o quê? Aqui, ó, prim, tá? O que seria prim? Seria o advérbio. Porém, que advérbio que é? Esse é o advérbio temporal. Depois você tem o sujeito, né? Alectora, né? Alectora. Que seria a palavra para galo, né? O galo, né? Alectora. Fonerossai. O que é fonerossai? Aqui é o acusativo, né?
mais infinitivo, né? Ele pode ser tanto o infinitivo ou o particípio, qualquer um dos dois, né? Então, aqui nós temos uma oração, tá? Que seria a oração principal. O galo cantar. O galo cantar. Tá? Aí, depois, você tem uma nova sequência. Que sequência é essa? Sequência de, o galo cantar quando? Semeron. Semeron. Aí você tem isso aqui, o advérbio. Semeron, advérbio de tempo. Tá? Cantar o quê? Cantar hoje. Cantar hoje. Aí tem aparnecer. Metris. Que seria o quê? Me negarás. Aí surge a pergunta cidade, porque essa aqui é a oração subordinada dessa aqui. Você tem a vírgula aqui em cero, aqui já é a oração subordinada. Ela subordina a oração principal. Que vai indicar o quê? Que quando que ele vai negar? É hoje. Hoje vai me negar. 3 vezes. Fechou 6 minutos. Já passou? Fechou 6 minutos. Misericórdia, entra na outra parte. Só Jesus. Professor Everton terá aí 5 minutos para fazer a sua segunda réplica. Vou pegar meu óculos aqui. Segunda réplica, né, meu amado? Isso. O irmão colocou tantas coisas aí que eu não consegui. Tá difícil, né? O tempo passa muito rápido, a gente não tem tempo para tudo. O que acontece? Pode pôr o tempo para rodar, meu amado? Como eu estava falando antes, perdoe-me, porque eu não tenho experiência com debates, e aí às vezes eu me perco aqui, eu não consegui ver o cronograma que você mandou. Mas você falou sobre os editores, e o que o irmão Euler mandou para você, eu entendi que você só viu o início aí. Os editores da Alan de Alan, eles fazem um comentário sobre isso, eles dizem que a pessoa o erudito, que irá fazer uma tradução, analisar o texto, ele deve utilizar do texto sem nenhuma pontuação, porque a pontuação é colocada ali por conveniência, né? E quando a gente analisa esse texto de Lucas 23:43, vemos que o trabalho que o Rodrigo Silva fez foi um trabalho de se debruçar sobre esse texto, entender mediante várias situações e hipóteses que apontam para uma vírgula depois do Sêmero, embora os editores, como você colocou, não a coloquem depois do Sêmero. Mas isso, a pontuação é só uma questão de conveniência, não é uma questão assim que foi estudada e analisada, o ponto deve ficar aqui. Esse é o comentário que eu tenho sobre a pontuação. Você falou que, comentando aqui que as orações, ele falou que perde o referencial sintático. Quando a gente olha, vou tentar comentar os dois textos, quando a gente olha o texto de Lucas 23:43, a gente vê que, ao meu ver, não estou dizendo que eu sou certo da verdade, eu sou o dono da verdade, ao meu ver, a melhor leitura é verdade, digo, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Ou seja, são duas orações independentes ali, por vários motivos, né? Discutirmos a vírgula já é um deles, a gente não vê nenhum conectivo ali unindo as orações. Se o advérbio Sêmeron estivesse ali, seria apenas um complemento verbal. A gente vê que a redundância hebraica força o Sêmeron a exercer função sintática sobre o lego. A gente vê que essa estrutura que Lucas sempre se utiliza em seus escritos, também nesse texto que o irmão muito bem colocou, e a gente vê que Lucas sempre usa algum conectivo para unir orações, quer seja orações subordinadas adverbiais, orações subordinadas substantivas, ele sempre usa, igual no verso superior, que é o verso 42, ele usou um rotan, um verbo ali no imperativo, aí vem o rotan e um verbo no subjuntivo ali, fazendo uma sintaxe dos modos e dos tempos também. A gente vê nos tempos, mais aqui no verso 43, a gente vê que ele não colocou nenhum tipo de conjunção ali, a gente vê que há um manuscrito do século V, se não me engano, que o autor lendo esse texto, esse texto está errado, foi colocou um Rotz ali por conta própria, que é uma variante, porque na percepção dele, para que esse texto fosse lido em verdade, digo que hoje estará comigo no paraíso, é necessária a conjunção Rotz ali. Ele, vendo isso, ele colocou essa conjunção, é uma variante desse texto. E as ocorrências ali de amém, soi, lego, amém, o hebraísmo, verbo, pronome, a ordem que ele investe apenas em Lucas 23:43, ele coloca o pronome antes do verbo, unindo o verbo com o advérbio também, um argumento que força e faz com que essa vírgula fique ali, por isso eu discordo com todo respeito do irmão, o professor Euler Lopes, e eu vejo que a melhor leitura desse texto é essa que eu estou apoiando, porque se Lucas quisesse dizer, repito, é verdade que hoje ele poderia usar o Rotz ali e colocar até um Rotzu mais para dar um determinativo, e ele colocou direto, a gente vê que ele fez duas orações ali independentes. Quando o Lucas sempre usa um período composto, ele sempre usa, igual você disse ali, o prim. Se você analisar antes do prim ali, tem um rotan. O prim ali é só um advérbio de tempo, mas o que está unindo as orações, ali, ao meu ver, exatamente aqui é o rotan, que está introduzindo ali uma oração substantiva, né, após o verbo de percepção, os dois pontos ali. E Lucas sempre faz uso do rotan, faz uso do Rotz, do rotan, e a gente vê que ele, nessa oração especial de Lucas 23:43, não há nenhum tipo de conectivo, e a melhor leitura, por esses motivos que eu apresentei ao longo do nosso diálogo, é essa, em verdade, digo, hoje, estarás comigo no paraíso. E sobre o Códice Vaticano, que você muito bem colocou, o Códice Vaticano, ele remonta, ao meu ver, uma pontuação que não foi utilizada, acredito eu, nos autógrafos, mas uma pontuação que já existia 200 anos antes dos autógrafos serem inscritos. A gente vê que alguns eruditos defendem que ali há um ponto, um ripóstima, bem ali, em verdade, amém, soi, lego, Sêmeron, ripóstima, em verdade, digo hoje, ripóstima, estarás comigo no paraíso. Ou seja, é uma pontuação que mostra que já ali no século IV ou VIII, que esse códice sofreu um retoque ali no século VIII, então os eruditos discordam se aquela pontuação, que eles acreditam que sim, é uma pontuação, mas que essa pontuação pode ser do século IV ou do século VIII, quando esse manuscrito sofreu um retoque. Eles acreditam que ali sim é uma pontuação, um borrão. E eu vejo que você pediu comentar sobre a morte, é Provérbios 23, cita o texto ali, Almavet, é Provérbios, né? Acabou o tempo, mas ele não pode citar. Muito bem, aí nós fechamos então a segunda rodada de perguntas, respostas e réplica. Professor Leonardo, tem aí então 1 minuto e 30 para fazer a sua terceira e última pergunta. Agora sim a última pergunta, pode iniciar. Vamos lá. Tem uma pessoa que me perguntou assim, o que está acontecendo com você, professor Leonardo? Você não está trabalhando sintaxe, você parece que está desleixado. Eu falei, né, pessoal, eu não quero
Porque eu quando entro no debate, eu entro para. Quem já viu o debate já sabe que eu entro para mastigar. E eu não quero criar problemas aqui. Quero continuar amigo do professor Everton, entendeu? Quero continuar amigo de todos os adventistas. Então, eu vou ser bem raso aqui. Para mim, se perder, se ganhar. Ah, ele tá dando aula. Continua dando aula, professor. É isso mesmo. Eu tô aqui para me divertir. Hoje eu quero me divertir. Irmão, entrando no seu tempo aí, perdoe-me, põe pausa aí, por favor, Jardel. Tá. Para continuar sendo amigo meu e dos adventistas, faça uma pergunta bem fácil, viu? Bem fácil. Não. Vamos lá. Eu ia fazer uma pergunta lá sobre, mas realmente eu teria que remontar. Quando a gente remonta tudo, né? Eu coloquei a questão do semitismo, eu gosto de fazer uma construção. O semitismo, e dentro do semitismo eu coloquei que essa estrutura, né, longínqua, ela não cabe nessa estrutura que fala ali do texto, né? Morrendo morrerás, morte da morte, que significa uma morte além do natural, não é a morte natural, senão eles tinham morrido na mesma hora que eles comeram. Então, nós entendemos que seria uma morte espiritual, tá? Uma morte espiritual. Não é aquela morte, assim, a alma morre. Nós não acreditamos que a alma morre, porque, mas em Ezequiel 18:4 vai dizer que a alma morre. Mas ali, quem alegar a imortalidade da alma, uma vez eu vi uma pessoa alegando isso, né? Que a alma é imortal, morre, alegando esse texto, mas ele esqueceu de ler que o texto, se não me engano, o texto de Jeremias, ele entra em concordata, ele fala desse provérbio também, não tem nada a ver com a alma naquilo que é transcendente, né? O texto, em ocasião, que eu coloquei, é o texto de Provérbios, ele também vai entrar nesse assunto. Então, não cabe, não tem essa estrutura no Antigo Testamento. No Novo Testamento, é aquilo que eu falei, a sintaxe ela vai repetir. Acabou já? Mas a pergunta, né? A pergunta eu esqueci, rapaz. Desculpa. Vou fazer a pergunta. Pode fazer a pergunta. Vou fazer a pergunta. Professor, me explica, ali, eu já te falei sobre a pergunta sintática, você como professor, você também sabe qual é a pergunta sintática. Se eu digo que não cabe dentro dessa pergunta sintática, quando, né? Aí nós dizemos hoje. Aí para vocês, não são. Formaliza essa pergunta sintática do modo de vocês e me responda a ela, por gentileza. Não sei se você entendeu. Terá 6 minutos para responder, professor Everton. Meu querido irmão, se eu entendi corretamente a sua pergunta, né, uma pergunta um pouco complexa, o que acontece? No nosso entendimento, né, como eu disse em falas anteriores, a gente vê que esse texto, para ele se harmonizar com o restante da Bíblia, com João 20:17, Jesus disse que ainda não tira do céu no domingo de manhã, sendo que ele morreu à sexta-feira, 3 horas da tarde, ele disse que passaria 3 dias e 3 noites ali no coração da terra, para que esse texto se harmonize teologicamente com o restante das escrituras, o advérbio deve ser ligado ao sêmen. Na verdade, digo hoje, estarás comigo para isso. Há uma aparente redundância, mas isso remonta o semitismo que o irmão muito bem colocou e que há por trás do texto neotestamentário. E eu vejo, meu irmão, que assim, na nossa percepção, pelo menos na minha percepção, eu entendo que esse texto, se a gente ignorar os usos que Lucas faz ali, eu estou repetindo, mas assim, para tentar ser não prolixo, mas tentar ser claro, né, no que eu estou dizendo. Os usos que Lucas faz do hebraísmo amém, ele põe amém, soi, lego, sêmero, nesse texto. Em todos os textos ele diz amém, lego, rumim, a voz, lego, diz amém, lego, soi, ele sempre muda, ele põe o amém, o hebraísmo, ele coloca o verbo e o pronome depois do verbo. E aí ele geralmente vem com uma conjunção integrante ali unindo das orações. Em especial, o único texto de todas essas ocorrências dos ditos de Jesus no Novo Testamento, o único texto que traz essa ordem invertida ali, que é amém, vem pronome soi, lego, que é o verbo, e sêmero. Amém, soi, lego, sêmero. Ele trocou a ordem do pronome do verbo, uniu o verbo ao advérbio sêmero e afastou o essen com uma conjunção ali, ele colocou uma preposição e uma conjunção em face, se não enganado do texto, e isso ele faz com que essa seja a melhor leitura, e a ausência também de uma conjunção ali que poderia transformar essa oração em oração, quer seja adverbial, quer seja substantiva ali, um rot, ou você poderia mudar a estrutura ali, botar um rotan, qualquer outra coisa ali, qualquer um conectivo ali para unir as orações. Vemos que essas orações, elas são assindéticas, não há nenhum síndeto ali, a presença colocada no caso de uma vírgula, e que esse texto, a leitura dele, que mais, ao meu ver, né, se harmoniza, indo ao contrário do que o irmão Euler diz, mais se harmoniza com a sintaxe do grego à luz do semitismo do hebraico e do aramaico, essa leitura, em verdade, digo hoje, estará sobre paraíso, por esses motivos, né, o motivo aí da ordem, pronome, verbo, e da ausência de um conectivo ali que une as orações. E o irmão colocou, falando ali sobre essa questão de alma morrer, eu ainda estou com um tempinho, eu vou fazer um pequeno argumento, o irmão pode colocar textos aí para a gente entrar um pouquinho na teologia, que senão ficaremos apenas no grego, e eu queria falar alguns textos. Quando a gente vê e defende que a alma é imortal, eu vejo que temos um problema sério, como eu disse, o irmão pode até comentar, que se Jesus foi para o céu naquele mesmo dia, pula-se vários textos, assim, tem um problema enorme nas Sagradas Escrituras, ou seja, Jesus disse em Mateus que menor rigor haveria para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade, para Tiro e Sidom, ou seja, pulamos a fase do juízo, a pessoa morre vai imediatamente para o céu. Se dissermos que a alma é imortal, entraremos num problema que o único que possui a imortalidade, eu acho que 1 Timóteo 6,16, se eu não estou enganado, é Deus. A alma sendo imortal, então o único não é Deus que é detentor da imortalidade. Entraremos em outro problema que o pecado contaminou o homem num todo, né? Não tem nada de bom no homem, nada, nenhum aspecto, nenhuma faculdade que não fora contaminada pelo pecado. Se o homem, a alma sobrevive à morte, então, sendo ela imortal, quer dizer que o pecado não tocou ela, pois o salário do pecado é a morte. Temos esse outro problema. E temos um outro problema também que
no texto, no último versículo do livro de Tiago, Tiago 5:20, se eu não estou enganado, diz que aquele que converter o pecador salvará a alma dele da morte, né? Eu queria comentar esses argumentos, espero ter sido claro e respondido a pergunta que o irmão fez. Não sei se desviei do foco do tema que o irmão colocou, mas são essas as minhas considerações. Maravilha, professor Leonardo, terá 5 minutinhos, professor Leonardo, para fazer a sua terceira e última réplica. Vamos lá, eu perguntei ao professor para ele fazer a mudança, as colocações dentro da análise sintática do grego. O professor não fez a pergunta, né? Mas quando no seu tempo aí, professor quiser, tá bom. No seu tempo, se você conseguir fazer essa pergunta, seria bom, tá? Em relação ao... Ele vai ter a última pergunta dele a ser feita ainda. Tá bom. Então, em relação ao... Você vai voltar meu tempo, não? Tá bom. Em relação ao semitismo, não foi o professor que falou, foi eu que falei, tá? É eu que estou falando, que não cabe, que não encaixa. Tá? Dessas questões sintáticas que eu mesmo fiz os apontamentos. Quando eu falo aqui do aramaico, vou voltar lá na Peshita lá, eu achei interessante, né? No grego, você discorreu bem, eu acho que eu discorri também bem, falei por alto aqui, mas é interessante que a palavra diálmono, ele é um substantivo, a palavra hoje, masculino singular, e ele está no estado enfático. Tá? O estado enfático, ele vai conotar, simplesmente, professor, que ali, de fato, hoje mesmo, ali não é outro dia, ou algo que vai se estender por vários dias, ou algo que é um futuro tardio, não indica isso. Então, não indica isso. Então, o enfático na língua aramaica, ele vai denotar isso, entendeu? E por isso que ele não entra em discrepância quando você faz essa análise de acordo com a posição que eu estou colocando do sêmero, tá? E a pergunta que eu te fiz sintática, que você não me respondeu, mas se você quiser responder, entendeu? Até no meu tempo aqui, eu te dou aqui o meu tempo para você responder. A pergunta sintática é quando, né? Quando que ele falar? Assim, essa pergunta é cabível, por quê? Porque nós estamos fazendo uma análise, eu tenho gente perguntando se você é casado aqui mesmo, esse pessoal é terrível. Eu fico prestando atenção nessas coisas. Trabalho. Essa Deus, vamos lá, Leonardo. Eu não aguento, não. Tem gente perguntando se é casado, né? Vigia, mano. Talvez não, né? Vai que dá, né? Então, essa pergunta quando nós analisamos de uma forma sintática, as flexões, as orações subordinadas, a oração principal, nós temos que saber que a oração principal, a oração subordinada, ela tá subordinada a essa interrogação. Quando será? Né? O texto em análise comparativa, na qual o doutor Rodrigo Silva fala, ele está corretamente de acordo com a minha fala, né? Sintaticamente. E eu volto a repetir que, assim, quando você faz esse tipo de análise, não cabe, porque todo o Antigo Testamento, ele usa essa forma. Você usa um texto aí, que, se eu não me engano é Timóteo, que fala sobre a imortalidade que pertence só a Deus. Só que ali, Deus ali é o sentido monádico, a imortalidade vai ser regida para ele. Então é como se ele fosse o dono, ali, eu tenho que analisar se ele está no genitivo ou não, alguma coisa se pertence a ele, se é dele, entendeu? Como, aí pode ser um genitivo causal, temporal, genitivo genitor, de agência, todo genitivo que a gente pode observar que é ali. Então, alegar ali que só a ele pertence seria até um modo genérico de se expressar, né? Então, não cabe ali naquele texto essa forma, e eu não aprecio, né? Mas já que o nosso professor aprecia, que é um grande professor, então, tá bom. Então, novamente, eu remonto isso aí. Não cabe, e sintaticamente, dentro da palavra diálmono, o sentido enfático, ela vai colaborar com aquilo que eu estou falando até o presente momento. Então, no presente momento, eu digo ali que a vírgula tem que ser anterior, não posterior, como afirmam os meus amigos e irmãos adventistas. Mais 30 segundos para falar aí. Pode encerrar, tá bom já. Maravilha. Então aí o professor Everton terá 1 minuto e 30 para fazer a sua última pergunta. A terceira e última pergunta, pode iniciar a falar que eu solto o tempo, professor Everton. Ok, meu irmão, ok. Deixa eu formular uma pergunta aqui. Fugiu todas as perguntas, eu prestei bastante atenção nos comentários do irmão, pode falar. Não, gastou tudo não, né? Eu tinha pouca bala na agulha, né? Mas tá bom. Você tem um tiro de prata, eu sei, você tá... Tá faltando munição, meu amado. Mas o que acontece? Eu concordo, em partes concordamos, né? Mas o que acontece, irmão? A pergunta que eu deixo para o irmão, eu tentei formular uma rapidamente, não vou entrar no grego em si, não. Vamos falar mais assim, de uma questão teológica. Por que você acredita? Eu iria te perguntar sobre as orações aqui, mas está ficando muito desgastante apenas no grego, então eu não quero ficar só em oração, qual tipo de oração, não vou ficar só nisso, não. O que eu quero, né, te perguntar, irmão? Dentro da sua análise, Jesus foi para o paraíso naquela sexta-feira. Jesus esteve ao céu naquela sexta-feira. Ele morreu na sexta e foi para o paraíso naquela sexta-feira, né? Tem algumas hipóteses que talvez nem o ladrão tenha morrido naquela sexta-feira, porque Jesus morreu às 3, o ladrão teve que quebrar as pernas para que ele morresse e o dia terminaria ali por volta das 18 horas. Então, eu acho difícil, não vou entrar nisso, mas como que você entende e harmoniza esse texto de Lucas 26:43 com João 20:17 e com Mateus 12:40, que é 3 dias, 3 noites no coração da terra? Muito bem, 5 minutinhos para a sua resposta, professor Leonardo.
Vamos lá, meu professor. Aí, não sendo mal educado, o problema é do senhor, não é meu, não. O senhor que afirmou que ele morreu na sexta-feira. Eu estou até para comprar um livro agora, que é o livro sobre o calendário, né? E eu não sou dessa linha que acredita que Jesus morreu na sexta-feira. Porque nós temos o Tioná. O que é o Tioná? O sinal de Jonas, tá? O sinal de Jonas. O sinal de Jonas fala de 3 dias e 3 noites. Nós temos o texto de Osés, que fala depois do segundo dia. Ressuscitará, levantará cum, né? Seria a palavra para ressurreição no Antigo Testamento. Então, esse texto é uma referência a essas questões. Então, provavelmente, nós precisaríamos cumprir, tem a questão do Shabaton, né? Que é o sábado grande, Shabat de Adol, essas questões. Então, não cabe. Então, seria assim, de dias literais, né? Então, ele for 3 dias e 3 noites. Quando o Osés fala 3 dias, fala 3 dias literais ali, a palavra ali, se eu não me engano, ela está no dual, se eu não me engano, ali, dias, e a palavra também do próprio Jonas lá, também está em dias literais. Então, não tem como fugir disso, né? Então, percebemos que também joga contra a formulação genial que o senhor levantou até agora, mas joga contra as suas palavras, essas questões. Se é que eu entendi, né? Porque eu entendi esse formato. Então, não, mais uma vez, não cabe sintaticamente, e eu acredito também que não foi na sexta-feira, tá? Que Jesus morreu, tá? Porque se você contar da sexta-feira para ele ressuscitar no domingo, seria impossível, 3 dias e 3 noites, porque ele morreu no crepúsculo da tarde, né? Então seria impossível ele ressuscitar, porque ele ressuscitou no Shabat, né? No Shabat, mas porém depois das 6 horas, que já é para nós, já é para o judeu o Yom Rishon. Então entra, dissonexo isso aí, tá? Então é dissonexo, não tem como você colocar de acordo. Então as mulheres viram ele ali no Yom Rishon, na madrugada do Yom Rishon. Então não cabe esse texto. Então novamente lá, remontando aquelas questões, tá? O que eu fui colocado aqui são as questões de preposições, conjunções e advérbio. Todo advérbio, no uso enfático, ele vai querer expressar algo muito interessante, que é a questão momentânea, tá? Principalmente no aramaico. Tá? E como nós lemos aqui na Peshita, ele dá-se a entender. Mas, Leonardo, o que tem a ver você usar o aramaico se o texto principal é a língua grega? Sim, porque isso está de acordo com a minha fala, né? Vamos supor, se eu estou falando que Sêmero, ele virá anterior, e você está falando que ele virá posterior, eu estou dizendo que eu tenho outros textos, em outros idiomas, que vão corresponder ao mesmo fato, né? Igual eu estava observando, né, só a título de informação, sobre a questão de Rua Elohim, né? Ali ele corresponde quase que sintaticamente a mesma coisa, muda alguns aspectos no grego. Então, a sintaxe e a gramática, segundo Todorov, né, Todorov é um dos maiores gramáticos russos, ele vai dizer que ela é universal, ela é igual a matemática, não vai mudar. Então, esse aspecto, ele corrobora. Então, de todos os fatos aqui que eu trouxe, né, até agora, eu acho que não tem como fugir dessa análise aí, da análise exegética, sintática, principalmente algumas colocações em relação ao dia, né, porque, igual eu falei, o texto é semítico, você concordou comigo. A redundância não vai corroborar com a sua ideia. A redundância não corrobora. A questão da palavra dia não corrobora. A questão da pergunta sintática em relação à subordinação. Você não fez até agora. Eu queria que você formulasse, porque você é genial. Eu já vi que você é genial aí nessa questão de sintaxe e queria ver você alguma forma, fazer essa pergunta aí dentro dessa construção sintática. Muito bem, fechou aí então a resposta, a terceira e última resposta do professor Leonardo. Vamos ter a terceira e última réplica então do professor Everton, que terá aí 5 minutos para fazer a sua réplica final. Meu amado irmão, eu acho que eu estou com dificuldade de compreender a profundidade da sua pergunta, né? A dificuldade é minha mesmo, viu? Não é a população da sua pergunta, não. O que acontece? O irmão colocou tantos pontos aí extremamente importantes, eu tentei anotar alguns que o irmão colocou. Primeiro sobre aí o Yom Rishon, se Jesus morreu na sexta ou no domingo, o primeiro dia da semana, alguns colocam ali que ele morreu muda o dia, ele era na quarta-feira e tal. Eu não vou entrar nessa questão, porque eu acredito que Jesus morreu na sexta e ressuscitou no domingo, embora não houve ali 3 dias literais, mas se analisarmos o sinal de Jonas também, para que o sinal de Jonas se cumprisse de forma literal, 3 dias literais, Jesus deveria ressuscitar por volta das 3 horas da tarde de domingo, que aí sim se completaria 3 dias literais. Então, essa questão se é dia literal, se ele morreu na sexta ou não, acredito que não vem muito ao caso. A pergunta que eu fiz é que como harmonizar se Jesus morreu na sexta ou na quarta, com o texto que ele diz domingo, no Yom Rishon, primeiro dia da semana, que ele não tinha ido ao céu ainda, né? Se o advérbio Sêmero estiver qualificando o segundo verbo, que hoje ele ia estar no céu, no paraíso, com o ladrão que estava na cruz. Então, como harmonizar, se domingo ele disse que não tinha ido para o paraíso. Foi essa a questão. Você pediu para fazer uma análise da estrutura, não sei se consegui entender a sua pergunta, mas, como eu disse, Lucas, quando ele vai utilizar a pergunta, diz lá, lembra-te de mim, lembra-te de mim, Rotan, TCC, ou seja, ele usa ali, Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, quando estou até confundindo o texto, quando, né, quando, lembra-te de mim.
né, ele dizendo para Jesus, quando ele usa esse rotan, ele usa ali verbo no imperativo, o verbo no subjuntivo, lembra-te de mim. A gente vê que essa lembrança, se formos falar de forma temporal, a construção está perfeita, temos ali o rotan, verbo no subjuntivo, que é os gramáticos chamam de subjuntivo, rotan subjuntivo, é rotan mais subjuntivo, né, que é uma oração subordinada adverbial temporal. A gente não encontra isso ali no texto de Lucas 23, 43, a gente não vê nenhum tipo de conectivo ali, as orações são independentes, né, eu já disse quase tudo sobre isso. E a gente vê que, na minha defesa, Jesus, ele disse, é verdade, digo hoje, para lembrar de mim, para Jesus lembrar do lado da cruz, ele diz, é verdade, digo hoje, estou dizendo hoje, comigo estarás no paraíso, ou seja, essa promessa se cumprirá na segunda vinda de Jesus, não somente ele, mas todos os que aguardam a maravilhosa vinda do nosso Senhor Salvador Jesus. Como eu disse, a gente poderia entrar um pouquinho ali nos textos, bíblicos, porque eu acho que a gente está andando muito em torno da gramática e eu estou respondendo quase a mesma coisa. Quando a gente olha, Paulo diz ali em 1 Timóteo 4, versos 6 em diante, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, no qual o reto juízo, né, Jesus, me dará naquele dia, não somente a mim, mas todos quanto amam a sua vinda. Ou seja, eu acredito que esse ladrão na cruz, ele irá receber a sua recompensa por ocasião da segunda vinda, a parousia, o arrebatamento, a segunda vinda de Cristo. E eu vejo, irmão, que essa posição minha, tanto gramatical como o que eu pude discorrer ao longo dessa apresentação, quanto o que eu pude deixar de textos bíblicos, eu acredito que essa é a melhor interpretação, juntando a análise gramatical com a análise teológica, e eu acredito que a gramatical pesa mais ainda nesse texto, fazendo com que a minha leitura seja a leitura correta, e eu vejo que, como o irmão disse de 1 Timóteo 16, quando a gente olha Atos 17, 28, diz, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, ou seja, não há vida fora de Cristo, não há vida, aquele que não está ligado a Cristo, é você tirar um galho de uma árvore e jogar no chão, ele morre, ele não tem vida. Para termos vida é necessário estarmos ligados a Cristo. A morte nos separou de Cristo momentaneamente, mas ele virá e nos devolverá a vida eterna prometida nas Sagradas Escrituras. Essas são as minhas considerações, espero ter respondido, né? Essa minha capacidade cognitiva e intelectual não permitiu responder as perguntas super bem elaboradas do irmão, né? O que eu dei o meu melhor, né? Eu acredito que eu fiz o melhor dentro da minha capacidade, e era isso que eu tinha para apresentar para os irmãos, e só tenho a agradecer, eu encerro a minha fala por aqui. Muito bem, meus queridos, aí nós encerramos então as perguntas, respostas e réplicas. Vamos ter as considerações finais de ambos os debatedores. Vamos lá para as considerações finais, então, de ambos os debatedores. Nós começamos com o professor Leonardo fazendo as perguntas, então ele vai estar encerrando aí, fazendo as suas considerações finais. 5 minutinhos depois, o professor Everton terá também 5 minutos para as colocações finais. Já podem aproveitar no final aí dos 5 minutos, colocarem as suas redes sociais no YouTube. Depois eu vou compartilhar na tela aqui para que todos vejam também. Pessoal, eu quero agradecer a todos, quero agradecer ao Jardel, tá? Quero agradecer ao professor Everton, tá? Excelente aula, parabéns, professor. Igual eu falei, pessoal, eu não tenho mais vontade, desejo nenhum de debater com pessoas que têm a mesma fé. Não tenho mesmo. Mas foi bom, o diálogo foi muito bom, tá? Eu tenho esse pensamento, então a questão gramatical foi muito bem estabelecida, acho que de ambas as partes. Eu trouxe algo novo, eu creio que eu trouxe algo novo, que é a questão do semitismo, né? Porque geralmente eles debatem mais a gramática, mas esquecem da questão do semitismo, tá? Sobre essa questão dos dias aí, deixa eu falar aqui antes de terminar meu tempo, eu tenho um quadro dispositivo, tá? Quadro dispositivo, tem como você colocar para... peraí, só um minuto. Coloca para mim o que eu vou compartilhar, por gentileza, rapidinho, Jardel, por favor. Coloca aí, isso, aí, ó. Deixa eu só aumentar, esse aqui dá para aumentar. Ó. Aqui você tem, ó. Tá vendo aqui, pessoal? Ó. Quinta-feira, 14 de Aviv, tá? O cordeiro era separado no dia 10 de Aviv, no dia 14 ele era sacrificado, tá vendo? Aí de dia, isso aqui na quarta-feira, nos judeus. Então, ó, dia da semana judaica, tá? Então, na quinta-feira aqui, os cordeiros pascuais foram mortos. Jesus é crucificado e sepultado. Então, de tarde, ele é morto. Então, é meio-dia, porque já é para de tarde. Aí, da sexta-feira, você tem 2 dias. Você tem, 2 tempos, não 2 dias, tá? Quinta-feira, 15 de Aviv, à noite do dia 15, entendeu? Porque ele passou da sexta, já é outro dia. Quinta-feira, primeiro dia de Hag HaMatzot, o grande sábado da Páscoa. De dia, na sexta-feira, tá? De dia na sexta-feira, aqui, judaica, tá? Continuação do grande sábado, a pedra da tumba selada, tá? Aí você tem aqui o sinal, a profecia de Oséias, tá? Então aqui, ó, você tem meio-dia, mais um dia e meio. Aí no sábado, dia 16 de Aviv, à noite, é o sábado semanal, tá? Aí de manhã, a continuação do sábado semanal e a contagem do Homer, tá? Aí, à noite, seria o quê? O Shabat, a cerimônia do Havdalah, tá? Compra meu livro, você vai saber o que é isso, mas quem é adventista com certeza sabe, tá? Ressurreição de Jesus no domingo, 17 de Aviv, e de dia as mulheres vão ao túmulo, discípulo de Jesus. Então, já é meio-dia. Então, meio, mais um e meio, mais um e meio, 3 dias, conforme o sinal de Jonas. Esse é o meu pensamento e a forma coloquial que eu penso, tá bom, pessoal? Aí o rapaz tá pensando, que loucura é essa, meu filho? É porque assim, você não estudou cultura judaica. Se eu te falo. Eu não vou cair nessas presepadas aí desse pessoal que fala que loucura, porque eu penso assim, meu irmão, todo estudo deve ser preservado, valorizado e respeitado. Né? Eu não falaria que ninguém fez loucura nessa altura do campeonato acadêmico que eu tenho. Tá? Então, esse menino aqui, Luan Melo, eu não sei de congregação que ele é muito desrespeitoso. Em todo instante ele viu que eu vim para esse debate, eu não vim para ganhar. Na verdade, eu vim só para cumprir tabela.
mas ele tentou de todas as formas me desestabilizar, mas pode ficar tranquilo que eu tomei um chá de cidreira, estou muito bem, e quero continuar, meu amigo tanto do Jardel como do professor Everton, tá? Não quero perder essa, como é que eu vou dizer, por causa de debate ou outra coisa. Ah, Leonardo, você aceitaria outro debate? Não, por quê? Porque eu já falei que eu não debato mais assuntos vinculados a isso aí com pessoas que têm o mesmo credo que eu. Da última vez que eu estive em evidência em debate, eu sofri porque eu fiquei sozinho, Jardel. Os próprios amigos da Apologética, cada um foi para um lado. E eu fiquei sozinho. Hoje não. Hoje eu estou mais esperto. Não vou, não. Aí eu debatia com o cara da Testemunha de Jeová, com o da Adventista, aí criava uma polêmica, eles achavam que você ganhava. Não, hoje não. Hoje eu vou ficar na minha mesmo. Quem vir para me ajudar vai somar comigo. Maravilha. Obrigado, professor. Eu vou aqui rapidamente compartilhar o seu canal aqui, aproveitar já que eu acredito que o senhor esqueceu de comentar a respeito do canal. Vou mostrar aqui rapidamente aos ouvintes. Pode estar acompanhando aí o canal do professor Leonardo aqui no YouTube. Conforme eu estou mostrando, entram lá, se inscrevam. Inclusive, ontem ele participou aqui de uma excelente live com o meu amigo João Petrorales. Então, esse é o canal do professor Leonardo Andrade. Materiais muito interessantes, muito coerentes. E assim a gente consegue, então, aí, meus queridos. Vamos, Jardel. Das análises. Professor Everton, terá 5 minutinhos para fazer suas colocações finais. E no final, aí pode colocar também a respeito do seu trabalho na internet. Ok, eu queria fazer um comentário breve. O canal do irmão Leonardo, eu me inscrevi no canal dele ontem. Eu tive o privilégio de assistir 4 vídeos dele apenas. Aprendi muito, ele trata de coisas super interessantes e coisas muito relevantes para os nossos dias. Ele tem defendido coisas que hoje vemos que o cristianismo está caindo numa heresia e ele tem defendido o cristianismo ao meu ver ortodoxo. Parabéns, é um trabalho, um belíssimo trabalho, e quem tiver interesse de aprender de verdade, se inscreva no canal do irmão, do professor Leonardo, na qual eu sou inscrito. Jesus abençoe o trabalho dele. O irmão é complicado, tem tantas coisas para dizer, eu vou tentar ser bem sintético aqui. Eu quero resumir o seguinte: a gente vê esse debate, essa divergência nesse tema periférico, que não diz respeito à salvação. A gente vê que é um tema periférico, mas é muito importante. Por que eu digo isso? Eu digo isso, irmãos, que quando analisamos esse texto, textos que às vezes são usados para tentar defender a imortalidade da alma, que eu acredito que eu não vejo a imortalidade da alma nas Sagradas Escrituras, são textos como Lucas 16 e talvez esse texto aí de Lucas 23, 43, a gente vê que nenhum desses textos aparece a palavra alma, nenhum dos textos. Ou seja, nem a palavra alma aparece nesses textos. E quando a gente analisa aqui Lucas, no capítulo 14, verso 14, diz assim: e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tua receberás na ressurreição dos justos. A gente vê que Lucas, relatando o discurso de Pedro, ele disse lá em Atos 2, quando Pedro diz, porque Davi não subiu aos céus, mas declara acerca de Jesus, falando sobre Jesus, ou seja, Davi, que era um personagem extremamente importante para o judaísmo, para o cristianismo, mas era para o judaísmo e para os judeus, Pedro diz de forma enfática que ele não subiu aos céus, ou seja, por que o ladrão na cruz deveria estar no paraíso, sem que Davi não estaria? A gente vê que o salmista Davi, ele diz lá em Salmos 17:15, que ele veria a face do Senhor quando ele ressuscitasse. E a gente vê, irmãos, que é o que eu tenho para fazer em consideração, são muitas coisas. Como eu disse no início desse debate, desse diálogo, foi uma bênção. Gostei demais da postura extremamente cristã do meu irmão, querido irmão Leonardo. Se fosse para debater com você 10 mil vezes, eu debateria com você, um irmão que eu amei debater, um irmão respeitoso, que reflete o caráter de Cristo. Parabéns pela postura. Mas o que eu vejo, assim, defendendo e respeitando a posição dele, mas dando apenas uma explicação aos telespectadores, quando defendemos, quando nós estamos indo de encontro à doutrina da imortalidade da alma, estamos tentando combater alguns problemas que vemos nessa doutrina, pois, como eu disse, se ao morrermos iremos direto para o céu, para que Jesus voltar? Por que Jesus vai voltar? Para que eu esperar, ter uma esperança em Jesus voltando? Se eu vou morrer, vou estar com ele. Então tem que almejar a morte, que, segundo as Escrituras, é a maior inimiga do homem. Ou seja, a inimiga do homem se torna uma coisa boa, deixa uma coisa boa para nós, que é nos levar à presença de Deus. Eu não vejo conceber isso. Eu vejo que temos que almejar a vinda de Cristo para ressuscitarmos e irmos para o céu. Quando vemos João, Daniel 12:2, que é os textos são ressurreição, salvação, condenação. Ressurreição, muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns falam a vida eterna, outros para vergonha e horror eterno. João 6:40 faz isso, fala isso 3 vezes, a ressurreição do último dia. A gente vê vários textos dizendo que a recompensa e ou condenação será mediante ressurreição, ressurreto. Não entendemos que há uma alma que vai de forma imaterial, com consciência, que subsiste após a morte, indo para o céu, não consigo ver isso nas Sagradas Escrituras. E eu vejo que essa doutrina ela é complicada, pois ela vai contra a volta de Jesus, contra a nossa natureza, que alguma coisa foi intocada pelo pecado. Ela vai contra, embora ela não é ponto de salvação, mas ela deixa as pessoas assim, à mercê de várias ideias, como uma mãe que aconteceu aqui na minha cidade. Perdeu o filho, hoje ela vive no centro espírita tentando comunicar com o filho, porque ela já tinha por pressuposto que há uma alma imortal que subsiste à morte. Então, quando levantamos contra isso, falamos sobre isso. E aí eu peço aos irmãos que analisem a posição do irmão Leonardo, a minha posição, pesem, peçam ao Espírito Santo que vos dê esse discernimento sobre o que falamos, e só pesem qual é a melhor interpretação, qual mais se harmoniza com as Sagradas Escrituras, qual doutrina está mais harmônica com todo da palavra de Deus, e eu acredito com a gramática grega também, porque se Deus quisesse falar sobre uma vida após morte, com consciência, uma alma consciente após a morte, o texto de João 11, ali na ressurreição de Lázaro, seria um texto excelente. João não diz nada sobre Lázaro. Quando Lázaro ressuscitou, se ele estivesse no céu, Jesus tinha feito um desfavor, ter tirado do céu e trazido aqui para esse mundo cheio de pecado para ele morrer de novo. Vemos que a recompensa nossa é mediante a volta do nosso Deus e Salvador Jesus, Deus a qual o irmão Leonardo defende muito bem. Maravilha, obrigado aos irmãos aí, aos professores. Deixa eu compartilhar aqui também, para ser justo com os telespectadores, o canal do meu amigo professor Everton Ricardo também tem produzido materiais de suma importância. Tem trabalhado questões do grego, do hebraico, fontes, crítica textual. Vocês podem acompanhar então aqui, se inscrever no canal do professor
Everton Ricardo, tá? Eu já sou inscrito, já acompanho o trabalho dele há muitos anos, então aí a gente tem aí crescido junto na graça, no conhecimento, e quero agradecer então de coração a postura dos dois, tenho certeza que a postura de vocês exaltou a Cristo.